A paz do Senhor, meus amados irmãos, Eduardo Oliveira falando, e eu vou deixar uma palavra para a nossa meditação. Essa palavra que se encontra no livro de Daniel, no seu capítulo 3, no seu versículo 26. Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Elá, o Deus Altíssimo, sai e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram poder de ferir qualquer parte do corpo deles, nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fogo neles. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e os fez prosperar na província da Babilônia. Aleluia. A passagem que eu acabei de ler vai contar o momento exato em que Sadraque, Mesaque e Abednego têm a sua fé testada. E eles estão agora diante de um processo. Neste momento em que eles têm a fé testada, eles se encontram diante de um processo, mas não era qualquer processo. A Bíblia vai falar que a fornalha era 7 vezes mais aquecida por conta da ira do rei. Então era um processo 7 vezes mais intensificado. Eduardo, como assim? Que tipo de processo? É um processo que testa a sua fé, um processo que testa o seu caráter, um processo que testa a fidelidade que você tem no seu casamento, um processo que testa o seu coração. É um processo 7 vezes mais intensificado, 7 vezes mais intenso. Então nós vamos ver agora Sadraque, Mesaque e Abednego diante desse processo, indo em direção a esse processo. Nós vamos ver que agora todo mundo está observando e vendo eles amarrados agora sendo lançados dentro da fornalha. E o fogo, a Bíblia fala que o fogo ele estava tão intenso que os soldados que o carregavam, que o levavam até a fornalha, morreram com o calor. Só que o rei, observando atentamente, ele percebeu que havia algo diferente. Ele viu que no meio daquele processo, no meio daquela fornalha, aqueles homens, eles não só estavam soltos, como eles estavam acompanhados. É interessante que ele questiona as pessoas que estavam junto com ele, os governadores, os satrapas, as pessoas que estavam junto com eles. Ele fala: peraí, não são 3 homens que nós jogamos dentro da fornalha? E eles respondem: sim. Então por que eu estou vendo 4 homens passeando dentro do fogo? E por que o 4º homem tem a semelhança do Filho dos Deuses? É interessante que todos ficam impressionados com isso. Então o rei Nabucodonosor, ele chega mais perto para ver o que está acontecendo. E quando ele se aproxima, ele percebe que o fogo continua 7 vezes mais quente. Mesmo assim, eles não são queimados. Então ele pede para que Sadraque, Mesaque e Abednego saia da fornalha. E essa parte que eu queria refletir com vocês. Nós vamos ver agora os governadores, os prefeitos, os satrapas, as pessoas de grande escalão reunidas ali para ver a prova de que eles realmente saíram ilesos do fogo. Só que nós percebemos que o que chamou a atenção, nós vamos lá no versículo 30, nós vamos ver que o rei Nabucodonosor fez com que eles fossem exaltados e fez com que eles prosperassem. Só que nesse contexto, eu vejo que eles não foram exaltados, eles não prosperaram, eles não tiveram esse decreto por conta deles terem saído da fornalha. Não foi por causa disso. Foi por conta de eles nem mesmo ter um fio de cabelo queimado, chamuscado. E os seus mantos não estavam queimados. E não havia cheiro algum de fogo neles. Então foi isso que chamou a atenção dos governadores, dos prefeitos. Não foi eles terem saído da fornalha, foi eles terem saído da fornalha e não ter cheiro de fumaça, não ter cheiro de fogo. Entenda algo agora que eu quero falar para vocês. Sobre o processo intensificado, o processo que o Senhor colocou diante de você. Tem muitas pessoas que não estão sendo exaltadas, que ainda não chegaram até onde o Senhor quer que cheguem, que ainda não prosperaram por conta do processo, porque no meio desse processo, no meio dessa fornalha, saíram com cheiro de fumaça, saíram com vestígio do processo. E não é isso que o Senhor quer para nós, muito menos para quem está no meio desse processo. O que o Senhor quer é que você saia ileso,
é que você saia desse processo sem cheiro de fofoca, sem cheiro de intriga, sem cheiro de contenda, sem cheiro de inveja, sem cheiro de fornicação. As pessoas estão entrando no processo, os filhos de Deus, os servos de Deus estão entrando no processo e infelizmente estão saindo com cheiro de fumaça, estão saindo com cheiro de pecado e por isso ainda não foram exaltados. Então, se atentem com cada passo e com cada atitude e respeitem o processo que o Senhor colocou, que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. Tenha paciência, espere, porque no tempo certo o Senhor vai te honrar e vai te exaltar. Lute para não sair desse processo com cheiro de fumaça, senão você não vai chamar a atenção dos príncipes, você não vai chamar a atenção dos prefeitos, dos governadores, você não vai chamar a atenção daquele que tem aquilo que pode te exaltar, daquele que tem as oportunidades para te dar. Então respeitem o processo e se atentem no meio dele. E como que eu faço, Eduardo? Se eu errei, se eu me queimei nesse processo, calma, o Senhor vai te fazer passar por ele de novo. Porque o processo do Senhor não é igual ao Enem, que você pode acertar 99 e errar uma, que você passa. O processo de Deus é diferente. Se você acerta 99 e erra uma, o Senhor te coloca na prova para fazer tudo de novo até você acertar todas as questões. Então, o processo do Senhor ele vai vir, e se ele já estiver, se atente com cada detalhe. Não deixe que as suas vestes sejam queimadas, não saia desse processo, não saia dessa fornalha com cheiro de fumaça, para que você seja exaltado e o Senhor seja glorificado em sua vida. Entenda, o que vai te exaltar e onde vai estar o processo não vai ser as comunhões de domingo, mas vai ser as suas decisões de segunda-feira. Então que fique essa palavra em seus corações e que a paz do Senhor esteja com vocês. Um grande abraço do Eduardo. Como teu amor